Nessa noite, Deus dá-nos a oportunidade de estarmos diante dEle, e para isso Ele nos dá uma palavra, uma reflexão, que no decorrer das pregações do Adore, eu comecei a observar, e comecei a conversar até mesmo com o pastor Sandro. Porque durante as pregações, essa pregação aqui, essa reflexão não é uma continuidade, mas foi algo que resultou no meu coração, eu apresentando a Deus, e Deus me incomodando, sobre nosso posicionamento diante de Deus. A nossa forma de se apresentar a Deus. E por isso, Deus colocou no meu coração o seguinte, como tema desta noite: quando o confronto chega até o conforto. Quando o confronto chega até o nosso conforto. Mas por quê, pastor? Por que isso? Porque quando nós estamos em adoração, quando nós queremos render graças ao Senhor, quando nós queremos nos apresentar a Deus, irmãos, eu comecei a observar que não é só na igreja, não é só na sua casa, mas no seu dia a dia, a forma de você se estar apresentando a Deus é algo que nós precisamos ter um cuidado muito grande. Precisamos estar diante de Deus o tempo todo. Deus me levou à reflexão da parábola das 10 virgens, que nós devemos estar preparados. Deus conversando comigo, me falando sobre nossa integridade, como o pastor Paulo pregou hoje de manhã. Como um cristão está na face da terra. Como nós nos apresentamos. Como a sociedade nos olha. Você tem essa preocupação, meu irmão? Você tem essa preocupação? E isso me levou a estar meditando na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Quando nós estamos no nosso conforto, nós estamos no nosso bem-estar, nós estamos aconchegados, nós estamos na nossa comodidade, nosso descanso, nossa tranquilidade. Como é bom, como é maravilhoso. Agora, quando nós somos confrontados, independente do local e da forma, nós somos comparados, nós somos incomodados. E por que não até dizer que nós somos desafiados? Se perguntarmos aqui, você gosta de ser confrontado? Não. Você quer abrir mão do seu conforto? Também não. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa, irmãos. Deus não quer retirar de você as suas dádivas, as suas bênçãos. Não, nada disso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nos foi reservado o melhor dessa terra. Está escrito na Bíblia. Então Deus não quer tirar a sua casa, Deus não quer tirar o seu trabalho, Deus não quer tirar a sua renda. Não, nada disso. Mas o confronto é pessoal. E eu digo até intransferível, porque Deus precisa sondar o seu coração e ver como você está se apresentando diante dele, principalmente na sua adoração. Esse confronto pessoal, essa questão de como você se apresenta para Deus. Porque se nós remetermos ao passado, o sacerdote tinha que ter um posicionamento de integridade tão grande para se chegar na presença de Deus, porque caso não, ele seria recolhido. E era uma coisa terrível. E se você observar hoje, nós estamos entrando numa situação que está ficando bem relaxado, vamos dizer assim. Não estou aqui para questionar como você se apresenta, como você se posiciona. Mas o que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração nesta noite é para você se analisar. Porque, irmãos, isso está batendo dentro de mim, está latejando dentro de mim. Tem mexido com o meu coração diariamente.
Uma preocupação muito grande, principalmente com o povo de Deus. Quero convidar você a ler Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, aonde Deus vai nos dar um personagem nesta noite. Na verdade, dois personagens. Um chama-se Pedro, Simão Pedro, sendo confrontado diretamente por Jesus. Então, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, que ela vai estar nos ajudando. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa foi a primeira grande pesca. Grande pesca que Deus, o próprio Jesus Cristo, deu a ordem a Simão Pedro. Mas vocês podem observar que no texto tem alguns pontos que eu comecei a analisar, aonde, primeiro, Genezaré era um dos nomes dados ao mar da Galileia. Segundo, Jesus Cristo estava sendo comprimido de todos os lados. Ele precisava de espaço para poder ensinar. E aí ele foi a um endereço certo, porque se você observar os evangelhos, nada que Jesus Cristo fazia não tinha endereço certo e objetivo. Tudo que ele ia fazer, todas as palavras que ele proferia, tinha endereço certo e objetivo. E aí ele pediu a quem? A Simão Pedro, para subir no seu barco e utilizar o seu barco. Porque dali do barco ele conseguia ensinar o povo. De forma que, depois de ensinar o povo, ele vira para Simão e fala para que conduzisse o barco às águas mais fundas. A partir daí, irmãos, Jesus Cristo começa, de alguma forma, a confrontar Pedro. Começa a mexer com o íntimo de Pedro. Por quê? Porque logo após, Simão Pedro fala para Jesus Cristo que, mestre, nos esforçamos a noite toda e nada pegamos. Mas diante da tua palavra, nós vamos fazer. Para um profissional, pescador, que passou a noite toda lançando rede, se esforçando, não pegou nada. Chega alguém que ele nunca viu e fala para ele lançar as redes nas águas mais fundas ou nas águas profundas. Essa frase de Pedro aqui, querendo ou não, ele começou a querer confrontar Jesus Cristo. Como quem diz: você entende de algo? Você entende de algo? Mas ele
utilizou de obediência e falou, não, na sua palavra eu vou lançar. Na sua palavra eu vou lançar. E se nós começarmos a analisar esses pontos aqui, irmãos, muitas vezes, Jesus Cristo quer embarcar, quer estar no seu barco, e você às vezes nem permite. Às vezes Ele está te aconselhando, faça isso, faça aquilo, e você às vezes não quer dar ouvidos. Ou até mesmo, Ele quer que você seja somente obediente para Ele fazer um milagre na sua vida. Só utilizar de obediência. E você muitas vezes não quer ser obediente, mas quer um milagre. E eu digo para você nesta noite, você quer um milagre, o primeiro ponto que você precisa ter é obediência a Deus. Não dá para abrir mão disso. Diante disso, ele lançou as redes. A palavra diz que vieram tão cheias que as redes estavam se rasgando. Sabe por quê, irmão? O milagre de Deus é completo. O milagre de Deus não é pela metade. O milagre de Deus é em abundância. Deus tem essa tendência de nos surpreender. Ele quer te surpreender nesta noite. Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui não estão precisando de uma grande pesca? Não sei qual o motivo do seu milagre, mas muitos aqui estão precisando de milagres. E aí ele começa a te confrontar. Você precisa ser obediente. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que se comportar como um cristão. Irmãos, nós estamos diante do chamado, nós estamos diante ao ponto que ele, quando entrou naquele barco, ele já tinha o objetivo de chamar Pedro como o primeiro discípulo. Ele já foi no endereço certo. Ele já foi no endereço e ao entrar naquele barco ele já estava declarando, é este que eu quero como meu discípulo. Essa foi a primeira chamada de Pedro. Nessa primeira chamada, Jesus Cristo já confrontou ele, e ali ele viu que, quem sou eu? Eu sou tão incrédulo, tão pecador, que não consegui nem dar ouvido direito, ainda fui questionar na minha mente, quem é este que está me dando ordens? Muitas vezes nós somos incrédulos ao ponto de não querer ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos deixando as coisas de Deus de lado. Estava falando com o pastor Zé Carlos agora aqui. Nós estamos num ritmo tão complicado de automático, que às vezes Deus tem que nos parar para que a gente possa entender quem é Deus na nossa vida. Deus parou Pedro aqui e se mostrou para ele quem é que faz milagre. Isso impactou tanto a Pedro que ele se falou, eu sou um pecador, e se jogou aos pés de Cristo. Aí Jesus Cristo, que foi cumprir o seu objetivo de convocação de discípulo, a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. O impacto foi tão grande que não só Pedro, mas os outros dois homens que estavam acompanhando, que eram os seus, Tiago e João, que eram os seus sócios, também largaram a rede, largaram o barco, largaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Aí eu vou perguntar para você assim, você lembra o dia que você aceitou Jesus Cristo? Você lembra? Lembra, meu irmão? Sim ou não? Foi um dia maravilhoso, eu creio. Foi um dia que você sentiu um impacto muito grande na sua vida. Foi um dia que você começou a degustar o que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. De repente foi o primeiro dia da sua vida que você recebeu a paz de espírito. De repente foi o primeiro dia que você teve a alegria verdadeira na sua vida. E assim estávamos nós, assim como Pedro, impactados. Impactados. Fala para o seu irmão do seu lado, Deus te chamou para ser discípulo. Fala para o seu irmão. Deus te chamou para ser discípulo.
Deus te chamou não mais para ser pescador de peixe, mas agora pescador de alma. Fala para ele ou para ela. Pode falar. E aí eu já começo perguntando para você, até mesmo de certa forma te confrontando. Você tem sido um pescador de alma? Você tem anunciado esse evangelho de Jesus Cristo? Ou você tem sido egoísta de pegar o evangelho e guardar para você e não mais repassar a outros? Porque a vida do automático está assim, ó, eu já tenho Jesus Cristo no meu coração, outros que procurem, e segue a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, que é um entendimento muito simples. Ovelha gera outra ovelha. Ovelha gera outra ovelha. Quem cuida da ovelha pequena é a ovelha grande. É a ovelha mãe. Nós temos parado de gerar outras ovelhas. Nós temos deixando as pessoas entrarem e se gerarem propriamente dito. Jesus Cristo começou a confrontar Pedro aqui. Jesus Cristo chamou ele, eu quero que você seja o meu discípulo, pescador de homens. Só que, irmãos, a vida de Pedro não para aí no chamado. A vida de Pedro é algo assim, bem impactante, que muitos de nós podemos nos comparar a Pedro. Entusiasmado, mesmo às vezes sem muita dicção ou sem muito esclarecimento da palavra, mas o coração dele ardia no primeiro amor e ele começou. Ele questionava Jesus Cristo em tudo, ele confrontava, só que Jesus Cristo confrontava mais ainda Pedro. E o processo de Pedro, irmãos, você pode ver que é o seguinte, Jesus entrou no seu barco, começa a ensinar. Ali ele já começou a prestar atenção, quem é esse que ensina de longe? Ao mesmo ponto, Jesus vai até Pedro e começa a confrontar águas mais profundas. Às vezes a gente fica só no raso, a gente precisa ir mais profundo em Jesus Cristo. As nossas experiências precisam ser mais profundas com Jesus Cristo. Porque viver no espelho da água é muito fácil, meu irmão. Porque nenhuma turbulência, você não vê nada, só águas tranquilas. Todo mundo só quer água tranquila. Dá um vento qualquer, você já começa a se desesperar. Já corre para a praia e vai embora. Soprou um pouquinho do avesso, você já deixa tudo. Abandona tudo. E esse confronto não para aí, por quê? Jesus Cristo foi no seu setor de trabalho. Ele não foi no local específico, ele não foi na sinagoga, ele não foi na igreja. Ou seja, para você anunciar o evangelho, não importa o local, importa que você anuncie o evangelho. E se às vezes a gente perguntar assim, você tem evangelizado em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Não, isso não pode, isso não dá. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar uma pessoa. Porque às vezes pode ser a última. Pode ser a sua última chance. Nesta manhã nós oramos por famílias aqui que perderam seus entes queridos. E esses entes queridos, de repente, tiveram a sua última chance. Tiveram o seu momento que Deus colocou alguém do lado dele para falar do amor de Jesus Cristo. E eu peço a Deus que essa pessoa tenha falado. Nós não sabemos. Nós não sabemos o nosso dia do amanhã. O nosso amanhã só pertence a Deus. Então nós temos que começar a fazer agora. Nós precisamos nos mexer agora. Eu, quando comecei a preparar essa mensagem aqui, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. Porque falar para a sua igreja, confrontar a sua igreja, que eles precisam se movimentar como cristãos e servos de Deus, é algo tremendo. Mas eu não posso recuar e deixar você da mesma forma, meu irmão. Eu não posso levar para casa aquilo que Deus me pediu para falar para você. Sabe por quê, irmão? Graças a Deus, você está sentado numa bela poltrona, ar-condicionado, com todo o conforto. E pessoas estão largadas lá na sarjeta.
Sai andando aqui por São Gonçalo. Sai andando pelo centro de Niterói. A coisa está terrível. O pastor Paulo teve a oportunidade de levar um agasalhos. A coisa está de mal a pior. Famílias todas estão na rua, desamparadas. Cadê a ação da igreja? Graças a Deus, Deus tem incomodado os pastores para fazer. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Irmãos, eu quero dizer para você que o processo do Simão Pedro, que depois ser apóstolo Pedro, levou 3 anos. Durante o ministério de Jesus Cristo na face da terra. 3 anos. Processo de aprendizagem. E ele teve a oportunidade de ter alguns pontos com Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu vejo. Pedro procurou ter intimidade com Jesus. Por quê? Se você der uma olhadinha lá na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 8, versículo 14. Diz assim, Mateus 8, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. A primeira situação que eu vejo de Pedro foi querer intimidade com Jesus Cristo e levar Jesus Cristo para a sua casa. Principalmente para curar a sogra. Sogra é um caso à parte. Tem gente que às vezes nem visitá-la. Então, muito mais queria a cura dela. Isso é uma prova que ele queria Jesus Cristo operando um milagre dentro da sua casa. Trazer intimidade. Vem, Jesus. Vem para dentro da minha casa. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui fora, fazendo até uma propaganda de Jesus Cristo. Mas nós precisamos pegar Jesus Cristo e levar Ele para dentro da nossa casa. Nós precisamos pedir, Deus, Jesus, nos acompanhe até a minha casa. Me acompanhe. Pedro teve ainda como o estágio dele, o processo dele foi quando ele desafia andar sobre as águas. Tempestade, Jesus Cristo liberou eles para ir, a tempestade veio, eles ficaram assolados, daqui a pouco aparece um fantasma, eles gritando, e era Jesus de Nazaré. E aí Jesus Cristo falou, sou eu que estou aqui. E Pedro falou para ele, deixa eu ter contigo, deixa eu andar por sobre as águas. E Jesus Cristo falou, venha ter experiência comigo. Então, o segundo ponto que eu vejo na vida de Pedro, Pedro queria ter experiências sobrenaturais e espirituais com Jesus Cristo. Só que, para isso, você tem que exercitar a sua fé. Pedro, ao colocar o pé na água, veio aquele lado humano que muitas vezes sobressai. E começou a afundar. E gritou Jesus. Jesus Cristo deu a mão a ele. E sabe o que ele falou? Homem de pouca fé. Em várias situações, principalmente as espirituais, irmãos, Deus tem falado para cada um de nós. Homem, mulher de pouca fé. Pouca fé. Você, como Pedro, precisa entender e começar a exercitar a sua fé. Porque isso faz parte do seu processo aqui na terra. Você tem que trabalhar o seu lado espiritual, sim, através da oração, através da consagração. É necessário, meu irmão. Porque nós não vivemos somente na parte física. Nós também somos pessoas de fé e vivemos a questão espiritual. E Pedro começou a entender o que era isso. Ao ponto que em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele fala, no versículo 15 ao 17, uma frase linda para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo interroga os seus discípulos dizendo assim,
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você tem tido a revelação de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão? Jesus Cristo tem se revelado para você? Porque essa questão de se revelar, para quem não sabe, é quando você passa no seu dia a dia, você tendo aconselhamento espiritual do Espírito Santo trabalhando na sua vida, ao ponto de você se desviar de acidentes, se desviar de problemas, porque o Espírito Santo está falando que você não vai por ali, vai por aqui, deixa isso, não mexe com isso. Pessoas podem achar isso estranho, mas para nós cristãos, nós precisamos estar atentos à voz de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo todo dia e toda hora. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas não descansa um minuto sequer. É laço em cima de laço, é problema em cima de problema. E se nós não tivermos o Espírito Santo cuidando de nós, por um minuto, nós não somos nada, nós somos derrotados. Pedro quis intimidade, Pedro quis questões espirituais e Pedro reconheceu que Jesus Cristo era Filho de Deus. E isso nós precisamos. Nós não podemos ficar só na questão do primeiro amor quando aceitamos a Jesus Cristo. Todo homem e mulher, quando aceita Jesus Cristo, começa o seu processo natural e espiritual de transformação. E olhe, a qualquer momento você pode ser colocado à prova. Se você passa a dizer que você é um cristão, Jesus Cristo começa a trabalhar na sua vida. E o inimigo vem te colocar à prova para ver se realmente você é ou não o que você está falando. Uma das coisas que aconteceu com Pedro, que foi marcante na vida dele, e aí foi um impacto para ele, para justamente dentro desse processo ele entender se ele era ou não, se ele estava ou não sendo capacitado espiritualmente, foi quando estava perto de Jesus Cristo ser crucificado. E Jesus Cristo chama os discípulos para orar, chama os discípulos para estar junto dele, porque Jesus já sabia o que ele ia passar. Jesus já sabia tudo o que ele ia passar de castigo, de humilhação, e aquilo estava atribulando o seu íntimo. O seu íntimo, de forma que Pedro começou, na sua empolgação, a falar, e Jesus Cristo falou assim, Pedro, conforme está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 31 a 33, que diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, olha a palavra, irmão, quando ele se converter, ele já estava há quase 3 anos caminhando com Jesus Cristo, mas ainda não estava preparado. 3 anos caminhando ao lado, junto. Não somos nós que estamos só na questão espiritual, caminhando com Jesus Cristo espiritualmente. Jesus Cristo estava espiritual e físico, do lado dele. 3 anos quase, e ele ainda não estava convertido do que era Jesus Cristo realmente. Ao ponto de Satanás pedir para peneirar ele. E o próprio Jesus interviu. Só que aí Jesus teve que avisar a Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Pediu a vida dele, meu irmão. Pediu a vida dele. Mas o próprio Jesus Cristo respondeu, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro, ele tinha uma característica, irmão, que me chama a atenção, como muitos cristãos. Ousadia. Intrepidez. Mas isso só faz efeito quando você tem a sua fé aliada para que você possa exercer. Porque ousadia e intrepidez, só de falar, desculpa, não resolve nada.
Nós temos visto no nosso dia a dia a falta de ousadia e de intrepidez de muitos cristãos. E muitos nós temos visto também a sua falta de fé. Pedro era tão solto às vezes na sua língua, que ele se deixava levar pela emoção. Não, vamos fazer, vamos acontecer e vamos que vamos. Jesus Cristo acabou de falar para ele que o inimigo está querendo a vida dele. E Simão simplesmente responde: estou pronto para ir contigo até para a prisão. Jesus Cristo na mesma hora o confrontou. Ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você já leu isso na sua Bíblia? Olha o confronto de Jesus Cristo direto, impactando Pedro assim, direto, na fonte. Ah, você vai comigo para a prisão? Ah, você está pronto para fazer e acontecer? Olha, eu digo para você que nesta noite você ainda vai me negar 3 vezes. E, irmãos, infelizmente, nós temos negado Jesus Cristo, não é só 3 vezes, não, são várias vezes. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto para continuar com Jesus Cristo? Então por que você está negando Ele mais de 3 vezes? Por que você tem se deixado levar a uma questão de somente ousadia e intrepidez, mas sem acompanhamento da sua fé? Isso tem se tornado em vão. Sabe por quê? No primeiro impacto que o inimigo vem contra você, você desfalece. Você desfalece. E assim se cumpriu, porque Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, conforme está relatado nos evangelhos, mas eu destaquei aqui Lucas, capítulo 22, de 54 a 62. Acabaram de prender Jesus Cristo, levaram Jesus Cristo. Acabaram de prender Jesus. Sabe o que aconteceu? Olha o que está escrito no versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia de perto? De perto, meu irmão? A distância, longe. Mas ele não tinha acabado de falar que ele ia para a prisão junto? Ele não tinha acabado de falar? Esta é uma preocupação que começou no meu coração quando o pastor Sandro começou a ministrar o Adore. Porque se nós temos que estar preparados para adorar Jesus Cristo em qualquer lugar e dar testemunho dele, como é que nós às vezes estamos nos comportando como Pedro? E no primeiro impacto você está distante. No primeiro impacto você está saindo de perto. No primeiro impacto você está largando. Opa, prenderam ele. Peraí. Não, isso não é comigo não. Uma mulher disse que ele parecia. Ele negou. Porque estava frio. Foram para perto de uma fogueira. Conforme está relatado. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada. Uma serva, uma doméstica, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Sabe o que é isso aqui? Pessoas de acusação. Tem se levantado pessoas de acusação na sua vida, meu irmão? Eu quero dizer para você nessa noite, está repreendido o nome de Jesus Cristo. Pessoas vão olhar fixamente nos seus olhos e vão dizer: você é um deles, você é cristão. Você se diz cristão. Você é um deles. E ele negou a primeira vez. E ele negou isso. Disse: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem disse, você disse também, é um deles. Homem não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Pedro ainda estava falando, terminando de falar, o galo cantou. O galo cantou. Agora, sabe qual é o versículo que me impactou nessa parte aí?
É justamente o último versículo, desculpa, o 61, 62, sabe por quê? Quando ele acabou de negar Jesus Cristo, o versículo 61 diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Versículo 62, saiu dali e chorou amargamente. Porque, irmãos, se alguém aqui já teve a experiência de negar outra pessoa, sabe do que eu estou falando. Jesus Cristo orientou Pedro, falou sobre o plano do diabo, o plano do inimigo, o que o inimigo queria fazer. Pedro ainda quis ser ousado, quis ser o tal, disse que estava pronto a ir com Jesus Cristo até para a prisão. Jesus Cristo orientou ele: olha, você vai fazer isso, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele esqueceu e fez. Aí de lá, ele olha para Jesus Cristo olha para ele. Olhou lá dentro. Nessa hora, meu irmão, Jesus Cristo não olhou só por olhar, Jesus Cristo foi lá dentro, sondou o coração dele. Nessa hora, Jesus Cristo impactou o coração dele. Está vendo, Pedro? Eu falei com você, Pedro. Pedro, eu te orientei, Pedro, e você deixou acontecer, Pedro. Ao ponto de Pedro sair dali chorando amargamente. Você já chorou amargamente, meu irmão? Você já teve um choro amargo? Um choro de tristeza, de angústia? Essa era a situação de Pedro. Será que nesta noite você não está com um choro amargo entalado? Será que nesta noite você não está vivendo algo que está te pressionando ao ponto de você não conseguir viver direito porque isso está entalado em você? De algo que você, mesmo avisado, você cometeu de erro e você hoje está assim: por que eu fiz isso? Mesmo sabendo que isso tudo ia me condenar, por que eu fiz isso? É uma situação horrível. Traição é algo horrível. Ninguém suporta a traição. Porque perdão é algo muito espiritual, perdão é algo divino, que só as pessoas que realmente estão em Cristo conseguem aplicar e utilizar de perdão para com alguém. Você já teve que perdoar alguém, meu irmão? Você já teve que perdoar alguém? Desce seco. Desce arrancando você, porque você machucado, magoado, você precisa perdoar aquela pessoa. Não catuque ninguém agora, por favor. Deixa para depois. Mas é terrível. Liberar perdão é algo tremendo. Assim como também você que está chorando amargamente, receber esse perdão, também não é uma coisa tão fácil. Agora, nós estamos falando, sabe de quem? Nada mais, nada menos? De Jesus Cristo. Ele já não estava contando com o apoio de Pedro, porque ele já tinha avisado Pedro: Pedro, você vai me trair. Jesus Cristo, desde que começou, até aquele momento, o tempo todo ele confrontou Pedro para que Pedro pudesse cair na real e entender o que era o mundo espiritual, com quem Pedro estava andando. Mesmo Pedro reconhecendo: tu és o Filho de Deus. Nessa caminhada aqui, analisando, nós podemos às vezes identificar quantas as pessoas que aceitam Jesus Cristo e não conseguem passar de um processo de conversão. Muitos estão só seguindo Jesus. Muitos estão só acompanhando Jesus. Mas quando Jesus Cristo chama para as águas mais profundas, ele às vezes não vai. Quando Jesus Cristo chama para mais perto, ele às vezes fica temeroso. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nesta noite, Jesus Cristo está te chamando. Você não veio aqui só por vir.
Ele quer falar direto ao seu coração. Jesus Cristo hoje quer revirar um pouco o seu interior. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você como discípulo. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe que você pode fazer muito mais do que você faz. Ele sabe que você, aonde você chegar, revestido do poder de Deus, ali você vai fazer uma grande obra na presença de Deus. Jesus Cristo acreditou tanto em Pedro, tanto, que passou pela humilhação, passou pelo escárnio, passou pela morte de cruz, cumpriu-se tudo aquilo que estava planejado pelo Pai. Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi ao inferno, tomou a chave da morte e voltou. E sabe com quem ele foi conversar? Sabe com quem ele foi continuar o confronto? Com aquele que ele acreditava ser um grande homem, com Pedro. Aí eu digo para você, sabe o quê? Porque se eu perguntar aqui nesta noite, quem se considera um discípulo de Jesus Cristo? Quem se considera um discípulo de Jesus Cristo, meu irmão? Não tenha medo, não. Você se considera um discípulo? Eu quero dizer uma coisa para você tremenda. Você está prontinho para negar Jesus Cristo. Entende isso? Mesmo sendo um discípulo, eu quero te alertar que você às vezes está prontinho para negar Jesus Cristo. Porque às vezes você sendo discípulo, você ainda não chegou à conversão, à segunda fase do seu processo. E isso é muito preocupante. Esse segundo processo de Pedro começou exatamente quando Jesus Cristo volta para falar com ele. Quero pedir o telão, coloque, por favor, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 14 ao 19. E eu queria que você pare agora e analise esse texto comigo, por gentileza. Esta foi a terceira vez que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou, a quem? A quem? Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama realmente? Pedro já tinha chorado amargamente, meu irmão. Pedro estava com aquilo entalado ali, ó. Neguei o próprio Jesus Cristo. Vacilei com ele, com o dono, com o Filho de Deus que eu reconheci um dia. E aí continua o versículo 15, que diz assim, mais do que este, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Olha a responsabilidade. Versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Terceira vez, irmão. Senhor, tu sabes que todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe que a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Nada mais, nada menos. Depois de ressuscitar, sendo a terceira vez que Jesus Cristo veio falar com os seus discípulos, ele foi ter um interrogatório justamente com aquele que o negou.
Ele já tinha aparecido para os discípulos de Emaús, já tinha aparecido para o outro caso, mas agora eu quero falar direto com você. E nesta noite eu quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo quer falar diretamente com você. Eu não sei o nome de todas as pessoas que estão aqui nesse auditório, mas eu vou utilizar, assim, como Simão Pedro. Vou falar: Pedro, eu estou falando para você. Você me ama. Aí Jesus Cristo pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Pedro, pela terceira vez, você me ama? Fazendo referência às 3 vezes que Pedro tinha negado a Jesus Cristo. E ele falou assim, as 3 vezes ele disse: Senhor, tu sabes. E o conselho de Jesus Cristo para ele, sabe qual foi? Cuide, pastoreie as minhas ovelhas. Sabe por quê? Jesus Cristo estava ali investindo em um homem que, mesmo o negando, ele queria como pastor das ovelhas que aceitariam a Jesus Cristo. O que eu vejo nisso, meu irmão? Que independente de tudo que você fez no passado, de independente de como está a sua situação hoje, Deus tem ainda um plano para você. Deus ainda tem algo mais para você, sabe por quê? Assim como Ele fez com Pedro, Ele pode estar fazendo com você nessa noite, está te dando uma segunda chance. Eu não sei quantas chances Ele já te deu, quantas vezes você já foi convidado a aceitar Jesus Cristo, quantas vezes você já foi convidado a voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, a voltar a ter compromisso com Jesus Cristo, eu não sei, mas nessa noite Ele está dizendo para você: eu estou te dando mais uma chance. Seja Pedro, João, Maria, quem seja. Nesta noite, Jesus Cristo está te trazendo a reflexão. Não importa o pecado que você cometeu, mesmo que você me negou, mesmo que você me abandonou, eu ainda quero investir em você. Porque eu ainda tenho em ti algo muito bom para acontecer na sua vida. Sabe por que eu vejo isso? O cuidado de Deus é tão grande que Ele não desperdiça nem quem negou, quanto mais você que não negou Ele. Só que Ele não quer que você fique só como discípulo. Ele quer algo mais na sua vida. Ser discípulo é o primeiro processo. Tem um segundo processo. Ele quer algo mais de você. Ele quer que você cuide de outras pessoas. Mas para você cuidar de outras pessoas, você tem que estar cuidado. Você tem que sair da primeira situação. Você já aceitou, foi impactado. E agora? Você tem que crescer espiritualmente. Porque pessoas estão lá fora precisando de você, de mim, de outros, para cuidar deles. A situação, irmãos, está muito complicada? Está. De todas as formas. Mas a questão nesta noite, Jesus Cristo vem perguntar para você o seguinte: assim como Ele fez com Jesus Cristo, com Pedro, qual a sua atitude? Nesta noite, Ele trouxe você aqui para te confrontar diretamente. Ele não quer tirar você do conforto da sua casa, mas Ele quer te incomodar com relação ao Evangelho. Ele não quer tirar você do seu trabalho, porque foi bênção de Deus o seu trabalho na sua vida e para a sua família, mas Ele quer te confrontar com relação ao Evangelho. Qual será a sua atitude? Qual o seu pensamento? A Bíblia fala sobre rumores de guerra. A Bíblia fala sobre o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia fala sobre pragas. A Bíblia vai estar falando uma série de coisas que estão acontecendo. A iniquidade está aumentando a cada dia. E nós? Qual a nossa atitude? Aí eu vou perguntar pela segunda vez. Você se considera um discípulo de Jesus Cristo? Ninguém quer levantar a mão agora. Ninguém quer levantar a mão. Eu vou ser mais ousado agora, vou ser como Pedro. Você se considera um cristão? Sim ou não? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Se você se considera um cristão, se coloque de pé.
dá uma olhadinha ao seu redor. Olha para trás, irmão. Vocês que estão na frente, olha para trás. Você que está, olha para trás. Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Isso aqui é só uma célula do exército de Jesus Cristo. Isso aqui é só um pedacinho do exército de Jesus Cristo. Qual a sua atitude? Vai continuar prostrado? Vai continuar sentado? Vai continuar negando a Jesus Cristo? Porque para negar Jesus Cristo, irmão, desculpe, hoje está muito fácil. A Bíblia, nós temos a referência, nós pecamos por pensamento, palavra e obra. E hoje está tudo no automático, tudo muito rápido. E cada vez vai ficar mais ainda. Então, para você negar, não precisa nem que as pessoas vejam, você mesmo nega. Não precisa nem que alguém te acuse como cristão. Você mesmo nega. Ao ponto que nós estamos. Mas como você se colocou de pé, como você está querendo a sua segunda chance, eu peço a você que faça a sua oração nesta noite. Vou te dar uma oportunidade de você fazer como Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes. E ao ser questionado por Jesus Cristo, ao ser confrontado por Jesus Cristo, você vai responder, não sou eu que vou responder por você. Você vai responder para ele se você está se colocando de pé porque você quer um compromisso, isso é uma resposta de atitude na sua vida, na presença de Deus, ou simplesmente, mais uma vez, você vai agir pela emoção. Porque, irmãos, de emoção, desculpa, nós estamos cheios. Mas assim como a Bíblia diz, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. São verdadeiros adoradores. Que não importa onde você esteja, você vai estar adorando. Assim como Paulo e Silas, numa cadeia, não tinham o que fazer porque estavam presos. Olhou um para o outro. Paulo, Silas, vamos louvar a Deus, vamos adorar. Não tinha para onde correr, porque estavam algemados os pés, as mãos. E mesmo assim, depois de ter sido açoitados, chicoteados, eles adoraram. Sabe o que é isso? É para cumprir a palavra de Deus, que Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Você hoje está tendo mais uma chance. Mais uma chance. Não deixe passar essa chance, meu irmão. Se você já aceitou Jesus Cristo, já se declara um cristão, Deus hoje está te chamando a tomar uma atitude, um posicionamento. Sabe por quê? A sua família precisa ser impactada. Deus ainda não está te chamando a ser um missionário para ir para a cidade, para outro país. Não. Deus quer começar um milagre dentro da sua casa. É no seu interior, ali no quintal que você mora, as famílias que estão ao seu redor. Ali Deus precisa começar a utilizar você ali. Ou até mesmo numa comunidade de ensino, numa escola, numa faculdade. Ou até mesmo naquele lugar onde você tem a bênção do seu salário. É lá que você precisa começar a impactar pessoas. E a sua vida tem que ser um testemunho. A sua vida. Então coloque a mão no seu coração. E comece a declarar: Senhor, me dá essa segunda chance. Senhor, eu preciso dessa segunda chance. Senhor, eu preciso, ó Deus. Deus, eu preciso estar diante de Ti, meu Deus. Com meu coração limpo, para que eu possa verdadeiramente ser um adorador. Que você nesta noite possa, não só de forma só de fala, mas de entrega, você possa estar se entregando a Deus. Quem sabe Deus trouxe você nesta noite aqui para que você possa se reconciliar. Ou até mesmo você que entrou pela primeira vez, eu não te conheço, mas Jesus Cristo já te conhece, o Espírito Santo já conhece você e trouxe você aqui para entender o que é ser um cristão. Porque é algo de uma grande responsabilidade.
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Somos nós que damos o tempero nessa terra. Somos nós que abençoamos essa terra. É nossa responsabilidade. E nós precisamos temperar essas pessoas que estão ao nosso redor. Um tempero maravilhoso que é Jesus Cristo, que é a ação do Espírito Santo.